Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Recanto Mãe Divina. Eu sou Cat Ferreira Eu sou Gabriel Gomes. e hoje teremos a honra de um convidado muito especial, o nosso querido Gabs. Muito bom termos convidados aqui no nosso podcast, mas também é muito bom estarmos nós dois aqui compartilhando aí um pouco da nossa história, assim como fizemos no primeiro episódio. Então estamos aqui novamente. Ah, muito bom. Então eu já vou começar, dar início com perguntas. Conte para quem está nos ouvindo, Gabs, como é que iniciou o seu caminho com o xamanismo, com essas tradições ameríndias, o caminho vermelho? Muito bom. A gente acaba compartilhando com alguns amigos, irmãos, mas aqui é mais uma oportunidade de compartilhar um pouco da minha história também. Então, em 2016, acabei entrando aí no mundo do autoconhecimento, fazendo cursos. Foi quando nos conhecemos, 8 anos atrás. 8 anos. E já tive ali um pequeno contato sobre, né, algumas vivências, algumas coisas ali relacionadas ao xamanismo, sem saber mais profundamente do que se tratava, do que era, mas algo me chamou a atenção, algo me conectou ali, talvez no nível bem consciente, mas uma vontade de saber um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais. E aí, em 2017, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente mesmo o xamanismo através de uma vivência, de uma experiência com a medicina da ayahuasca. No carnaval de 2017, tivemos aí uma experiência, foi muito bacana, muito rico. E foi o meu primeiro contato assim com as plantas de poder, com a medicina da ayahuasca. E foi um grande baque mesmo, como se fosse, né, uma grande conexão ali de primeiro momento. Então foram 3 dias de conexão ali com a medicina, com músicas, cantos, tambores. Tive ali também no terceiro dia uma conexão muito forte com o tambor xamânico, que depois consegui compreender um pouco melhor aí que se trata de um instrumento de poder, né, que eu resgatei como se fosse um arquétipo aí, um companheiro da minha alma mesmo. Depois, mais para frente, fui ter essa percepção, essa consciência. Mas aí em 2017 tive essa experiência e me impactou fortemente. Nossa, o que que é isso? Que mundo é esse? Coisas novas, coisas diferentes, muito diferente do que eu estava acostumado ali, com experiências e vivências de autoconhecimento ainda num nível bem iniciante, né? Bem inicial. E aí, em 2017 mesmo, eu fui fazer uma formação de terapias bioxamânicas com o Samuel de Souza, e foi um ano, um pouco mais de um ano, quase um ano e meio, de aprofundamento ali dos estudos, uma parte bem teórica, mas também algumas coisas vivenciais sem as medicinas, sem as plantas de poder, mas foi algo muito bacana para introduzir nesse meio, compreender do que se trata, essas práticas, o quanto isso tem sido resgatado aí nas últimas décadas aqui no Brasil, como os povos norte-americanos viam o mundo, sua cosmovisão. Então foi uma parte muito rica assim nesse curso, né, de terapeuta bioxamânico, de aprender um pouco mais sobre as direções também, aprender sobre os arquétipos. Então foi uma jornada muito rica em 2017. Em 2018, tive 2 experiências novamente com a medicina da ayahuasca e foram muito impactantes, né? Eu tinha ficado aí mais de um ano sem ter contato com elas e foram experiências transformadoras, de mergulhar profundo mesmo no meu interior, compreender ali um pouco essa conexão com a terra, né? Com a floresta, com os meus ancestrais. Então foram experiências aí em 2018 muito importantes. E em 2019, aí podemos dizer que entrei com os 2 pés mesmo no xamanismo, né? É, estivemos com mais frequência participando de cerimônias ritualísticas, de rituais, vivências xamânicas, não só com a medicina da ayahuasca, mas de outras oportunidades ali de se conectar com as direções, a roda das direções, roda de medicina,
Então, em 2019 aí posso dizer que foi um marco mesmo, né, de iniciar nesse caminho. E aí só mais para frente comecei a perceber o quanto isso me fazia bem e era realmente conectado com a minha essência. Eu lembro até uma fala da Leide, querida Leide, que esteve aqui no último podcast. É como se fosse a minha força primal, né, primeva. E aí eu gosto muito de lembrar o quanto foi é, gratificante me reconectar com essas práticas, com essas medicinas, com esses ensinamentos, com os instrumentos, né, com o tambor, com a maraca, ali, com a bolsa de medicina, todos os instrumentos de poder que fazem parte do meu totem, o quanto isso me O fortalece, bastão. o bastão da fala, né, o quanto a questão da verdade entra nesse caminho também. Então, foi aí, posso dizer que em 2019, né, foi um grande marco assim de adentrar nesse caminho vermelho, caminho do coração e resgatar essas práticas mais profundamente. Muito bom. Eu estava aqui te ouvindo, né? E você falando cronologicamente. E você participou de toda essa história. Exato, e assim, parece que já faz tanto tempo, e se formos olhar cronologicamente, não faz tanto tempo assim, mas uma das coisas que, né, talvez por estar tão próximo a você, e eu posso falar com propriedade sobre isso, é o quanto, quando você se conecta com algo que realmente ressoa para você, é como se você já soubesse. Então, os aprendizados, os cursos, N cursos que você foi viver, N vivências, N experiências que você teve, aquilo talvez só trazia um pouco mais de confirmação para o seu caminho, né? Então, talvez desde quando você adentrou ali no primeiro contato com as medicinas, o primeiro contato com outras práticas, porque acho que isso é interessante também falar, que o xamanismo não é só sobre as plantas de poder. As plantas de poder fazem parte de um arsenal de ferramentas que existe dentro dessa filosofia xamânica, que inclusive é um termo, né, cunhado aí, depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, por um historiador, um antropólogo, né, que trouxe essa nomenclatura, mas é esse resgate mesmo dos saberes ancestrais. Então, quando você fala sobre as direções, quando você fala sobre os elementos, quando você traz sobre esses instrumentos de poder que vão ancorando a jornada, então é muito bonito, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que vão ouvir aqui esse podcast vão falar, mas só isso, né? Porque tanto conhecimento, tanta sabedoria que você traz, e talvez seja realmente isso, esse resgate da sua essência. Então é muito bonito quando você está falando sobre o xamanismo, quando você está ali na prática, compartilhando, ensinando alguém algo, é muito seu, é muito da sua essência. Não é algo forçado, não é algo que você precisou ler propriamente num livro, né? Por mais que você estude bastante, por mais que você aprofunde, mas é isso, o xamanismo ele é vivencial. Então eu posso dizer, né, que eu vejo você assim diariamente vivendo isso na prática. Né? E principalmente quando estamos ali nas ritualísticas também, o seu respeito, o seu contato. E eu acredito que isso é um resgate. Né? Quantos insights você teve sobre a sua vida, sobre a sua história, quanta clareza chegou para você. Então, eu quero também te fazer uma outra pergunta aqui, né? Como foi para você ancorar, talvez, uma guiança, um guia, né? Uma conexão mais forte com a espiritualidade? Porque quando falamos de xamanismo, tem os animais de poder, os totens, os próprios elementos, algumas entidades realmente que vão chegar. Então, eu sinto que também isso é uma dúvida que é muito gerada pelas pessoas. Muitas pessoas perguntam: ai, mas quando é que eu vou saber qual é meu animal de poder? Ah, quando é que o meu guia vai se apresentar? Né? Talvez essa também seja uma pergunta frequente que eu acredito que adentra esse tema dessa conversa. Então, como é que foi para você esse contato com essa guiança espiritual? Muito boa pergunta. É, várias pessoas acabam me perguntando sobre isso também, né? Sobre os guias, como eles se apresentam. E eu gosto muito de trazer essa visão do próprio xamanismo, que traz essa questão da preparação, dos ensinamentos. Então, o guia vai aparecer quando você estiver pronto.
principalmente pronto para poder identificá-lo, para poder receber os seus ensinamentos, para você ter, pelo menos ter uma base ali de simbolismo, filosófica, de conhecimento, para você poder identificar. Eu lembro que em 2019 também, nessas primeiras conexões assim espirituais, né, com guias, com entidades, na experiência com a medicina da ayahuasca, né, nas plantas de poder, apareceu uma entidade assim e estava conectada à floresta. Parecia da mata, parecia uma energia com penas, e eu não sabia identificar. Realmente não sabia o que era. Até porque talvez no seu universo simbólico, isso estava chegando e se aproximando, não era algo que você já conhecia. Sim, estava chegando. E aí, com essas experiências que fui tendo nesse caminho, trocas também com irmãos, né, com pessoas mais velhas deste caminho, comecei a identificar um pouco mais o que seriam essas entidades que se apresentam para nós, esses guias, quais, digamos assim, elementares fazem parte ali dentro da ritualística, porque conhecendo sobre o xamanismo, sobre os animais de poder, como você trouxe, principalmente nessa introdução, a gente fica muito condicionado a ter um animal de poder, encontrar um animal de poder e ele vai ser o meu guia, até pelas tradições, né, pelas tradições norte-americanas, assim, é trazido muito como o guardião, né? Você tem um animal guardião, um animal alado, então o quanto isso faz parte dessa jornada. E conhecendo um pouco mais sobre essas aberturas de entidades, principalmente aqui com essa matriz africana, né, matriz que se instaurou aqui no Brasil, de entidades relacionadas à floresta também, muito conectado, né, com os caboclos que nós chamamos assim. Então, quando a gente olha os povos originários aqui no Brasil, lá na Amazônia, no Acre, no Nordeste e aqui no Sul também, acabou se perdendo um pouco mais, mas lá é mais preservado, a gente se conecta muito com essa força da floresta, a força do caboclo. E aí, quando eu comecei a identificar o que que se trata essa questão, né, do caboclo, o que que se trata essa questão dos orixás também, dessa matriz africana, me conectei ali, algumas vivências depois com meu orixá de cabeça, né, Oxalá, e aí depois se apresentou, né, essa energia assim, de caboclo, energia de floresta, como sendo um guia, uma entidade que me protegia, que me guiava, que me orientava, e depois fui identificá-lo, né? Fui identificar quem é, e aí identifiquei o cacique Pena Branca, né? Que se apresentou como sendo, né, digamos assim, um grande pai, né, um pai espiritual. E aí me trouxe muitos ensinamentos em todas as vivências que eu participava e principalmente as vivências que eu comecei a conduzir, as vivências que nós começamos a realizar, né, pelo Centro Xamânico Pena Branca, pelo Recanto Mãe Divina. Então, foi uma experiência assim, muito linda, muito transformadora quando ele se apresentou, mas somente quando estava preparado para recebê-lo, receber os seus ensinamentos e principalmente compreender do que se trata. Então, um pouquinho aí de como eu vejo essa conexão. Muito bom. Talvez um ponto, e que isso está muito ligado à própria natureza, e como falamos, xamanismo é essa própria natureza manifesta, é a paciência. Né? Você ir percebendo os detalhes. Para algumas pessoas, talvez chegue muito rápido, para outras pessoas, talvez leve um pouco mais de tempo. Venha se apresentando a partir das sincronicidades. É uma figura, é uma miração, é uma sensação, é um sonho. É alguém que te fala algo e aquilo toca no seu coração. Então, é muito sutil, ao mesmo tempo é muito profundo, mas precisa desse tempo, né? Essa construção deste caminho. Demorou, foram várias vivências para ir percebendo algumas coisas. Era uma pena que aparecia, era uma força que vinha, não sabia identificar. E depois de várias vivências que eu comecei a entender do que se tratava. E o que o cacique, caboclo, mestre, pena branca traz para o seu caminho relacionado às práticas xamânicas, às conduções, aos processos, às vivências, Gabs?
Boa pergunta. É interessante que nessa primeira experiência, né, recebi uma energia assim de caboclo, né, e depois se conectando um pouco mais com a Umbanda e percebendo essa energia dos caboclos que vem da floresta, que vem desses povos originários, comecei a perceber que era essa força, né, essa firmeza, essa estrutura física, essa energia. E aí como que eu ia lidar, como eu me relacionei, como aprendi a me relacionar com essa energia, né? Não só nas experiências de estados ampliados, mas também no dia a dia, o quanto aquilo começou a fazer parte da minha vida. Então, Até porque, né, acho que é importante dizer que as experiências com as plantas de poder ou processos de expansão da consciência, seja como for, é um recorte, né? Não é sim, a nossa realidade, não é o que nós estamos vivendo a todo momento. É um recorte e a partir daquele recorte, o que você aprende, o que você consegue extrair dali e trazer para o dia a dia, mas a construção, a relação com esses guias, a própria relação com o xamanismo, com a natureza ou com qualquer prática, ela se dá no dia a dia. sim, e aí que começou a fazer sentido, né? O quanto o meu trabalho, o meu propósito, a missão de vida que estava ficando cada vez mais claro ali naquele momento, né? A partir de 2019, que eu gosto de trazer que foi um grande marco mesmo, essa transformação mais profunda, começou a fazer sentido de que os meus trabalhos, tudo que eu realizava, tudo que eu buscava, tinha, digamos que a mesma energia. E é relacionada à energia do Pena Branca, né? De trazer uma clareza, de trazer uma consciência, trazer uma iluminação para algo que estava oculto. Então tem muito esse viés, né? De trazer a luz, a cura, através da paz, através da leveza, através da consciência. Então tem diversas linhas de trabalhos dentro da espiritualidade, que trabalha com energias mais densas, energias diferentes, mas a energia, né, do Pena Branca me veio muito como uma energia sutil e sempre com essa forma de compartilhar o ensinamento. E dentro do xamanismo, quando trazemos como compartilhar essa sabedoria ancestral que é preservada pelos povos originários em todos os lugares do mundo, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, no Egito, na Austrália, na Sibéria, Nepal, em todos os lugares tem essas práticas xamânicas de preservar essa cultura antiga, né? O quanto nós acabamos esquecendo um pouco disso e o quanto isso foi resgatado aí nas últimas décadas. E aí posso até trazer já um pouco, né, de como esse termo ou essas práticas começaram a ser trazidas aí nas últimas décadas. Então, é muito interessante lembrar da figura, né, de alguns pesquisadores e antropólogos que começaram a olhar essas culturas, essas histórias e o quanto nós podemos reaprender com eles a forma de viver, a forma de ver a vida. Então, um que se destacou muito, dois, na verdade, né? Um é o Mircea Eliade, e aí ele trouxe muito essa questão do xamanismo, dos estados ampliados ali, de certa forma, lá, essas tribos siberianas, o quanto essa palavra lá do xamã, né, a pessoa que tinha um contato com o plano espiritual, com o plano dos espíritos, dentro de uma tribo, ele tinha ali algumas conexões mais profundas e ele compartilhava esses ensinamentos com a tribo. Mircea Eliade é da década de 60 e década de 80 tem o Michael Harner, que ele escreveu o livro O Caminho do Xamã. Ele foi o principal referência assim dessa nova fase do xamanismo de resgate, né? Então é chamado de neo-xamanismo. Então, quanto algumas histórias, algumas tradições ali, principalmente do povo norte-americano, ele foi ali conviver com muitas etnias, muitos povos, para trazer alguns ensinamentos. Então ele trouxe muito essa questão dos animais, como a gente estava falando, dos elementos, o quanto é possível aprender ali sobre a cosmovisão desses povos e o quanto a gente consegue absorver e trazer para o nosso dia hoje, né? O ser humano moderno, nessa nova fase que estamos vivendo. Então, acredito que nas últimas décadas, assim, tem sido um grande fator exponencial de acesso ao xamanismo e às práticas xamânicas devido a esses pesquisadores que trouxeram. Então isso acaba formatando aí muito do que a gente conhece hoje, né? Tanto da parte teórica quanto também vivencial. Muito bom. E se você pudesse indicar
um livro para quem gostaria de ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, conhecer mais sobre as práticas xamânicas ou mesmo sobre o caminho vermelho? Então, é interessante essa pergunta, porque algumas pessoas acabam perguntando sobre, me fala uma referência, né? Um livro, um livro para eu compreender um pouco mais. E aí, sobre o caminho vermelho, tanto do termo quanto dessas práticas que nós trazemos, ele não tem muita literatura. Então, é muito dos ensinamentos passados oralmente, de forma oral, né? Pelos abuelos, que vai passando para outros irmãos mais velhos e vai chegando, de certa forma, até nós. Independente da linhagem, mas sempre com uma forma de aprendizado, de estar junto com irmãos que já estão nesse caminho há mais tempo, de estar junto com pessoas que têm essas práticas há muitos anos, né? As pessoas que acabaram difundindo, disseminando isso no Brasil, aqui no Sudeste também. Então, quando fala de livro de xamanismo, conhecer um pouco mais das direções, das rodas, tem dois autores que acabo indicando, que é o Michael Harner, O Caminho do Xamã, e a James Sons. James Sons escreveu alguns livros, um deles é Dançando os Sonhos. Então ela traz ali sobre as direções dos sete portais, né? Caminho do leste, do sul, do oeste, do norte, de cima, de baixo, de dentro. Então, todos esses ensinamentos, ela tem outros livros também sobre animais, cartas xamânicas, animais de poder, sobre o conselho das anciãs. Então, ela é uma grande difusora aí também, nesse meio. Muito bom, gratidão por compartilhar, porque eu sei que seria uma dúvida aí que talvez já surja de quem está nos E na ouvindo. tradição, querendo ou não, norte-americana, porque no Brasil ainda tem poucas literaturas, um brasileiro que traz muito fortemente essa cultura, que é o Ailton Krenak. Ele traz, tem vídeos, palestras indígenas, tem outros também, Cacauerá, né, traz também um pouco aí dos Guaranis, traz um pouco das suas filosofias ali, das tribos que ele percorreu, que ele também tem ancestralidade. Então, sempre tem, né, referências que são mais difundidas, como essas norte-americanas, mas aqui no Brasil também temos outras bibliografias aí. Muito legal. Fica, talvez podemos deixar na descrição do Sim, podcast algumas bibliografias interessantes para essa pesquisa, né? E quando você estava falando, é muito interessante porque hoje nós vivemos muito essas práticas neo-xamânicas, esse xamanismo urbano, vamos dizer assim, né? Então, existem também essas visões quando se fala sobre o xamã, né? O que é o xamã? E a gente sempre costuma trazer que quem realmente, né, um nativo, um pajé, um xamã, um curandeiro, dificilmente ele vai dizer que ele é isso, né? Porque não tá no nível de ego, tá no nível de essência. Então as pessoas podem até o nominar, as pessoas podem até o colocar, colocar ele ou ela neste lugar, mas dificilmente a pessoa que tem essas práticas, a pessoa que está nesse caminho, ela vai ter essa nomenclatura. E eu acredito que trazer um pouquinho disso é muito interessante, porque hoje nós vemos tantas nomenclaturas, tantos títulos, tantas coisas, e no fundo, falamos muito sobre essa simplicidade, porque o xamanismo são as plantas, os animais, são as direções, são os elementos, são as estações do ano. E acho muito bacana porque tem diversas tradições, mas uma das quais você e eu, e aqui a gente acaba trazendo, difundindo muito, são essas tradições norte-americanas, essa conexão com os povos Lakota, tem um pouco ali do povo mexica, temos aqui também bastante conexão com os povos brasileiros, os povos ali do Nordeste, do Acre, mas é interessante porque existem várias rodas, e às vezes algumas pessoas vão falar assim, ai, mas tal elemento tá numa direção, tal elemento tá na outra, né? Então acredito que já seria interessante você falar um pouquinho, Gabs, para nós, para quem tá nos ouvindo, para mim demorou também um tempo para poder me conectar um pouquinho mais com as direções. muito bom trazer essas, não só diferenciações, mas as peculiaridades de cada tradição. Então, quando adentramos nesse caminho, realmente acontece muito isso. Você aprende, você escuta de uma maneira e você vai em um outro local, é de uma outra maneira. E então, igual você trouxe essa palavra, né, da pessoa se auto-intitular xamã, o pajé, o curandeiro e tudo mais.
não estamos a nível do ego, né? O xamanismo, como uma prática aí, uma filosofia, então ele é aberto a essa espiritualidade de não se prender a esses títulos. Então, o quanto a gente também está aberto a ir em diversos locais com diferentes tradições e você conseguir caminhar em qualquer local, né? Então é interessante quando a gente visita alguém, né, ou algum espaço, alguma casa, que tem uma tradição mais assim, e depois a gente vai uma outra mais diferente, a nossa também é um pouco diferente. Então, o quanto nós conseguimos aprender e absorver, principalmente relacionar esses significados, esses ensinamentos. Então, quando a gente olha, né, uma tradição norte-americana, tem lá, né, essas direções, o significado de cada direção, as cores, os animais, guardiões. Então você entende, compreende um pouco ali a cosmovisão deles. Se vamos para o Peru, uma outra abordagem, né? Tem a Chacana, tem 3 animais ali, a Trindade, né? Um pouco diferente, mas o quanto você consegue assimilar os mesmos ensinamentos nessa tradição, nessa forma como esses povos viam e se relacionavam com a natureza. No Brasil também, uma outra forma de ver as direções, os animais que são aqui sul-americanos. Você vai num xamanismo celta, um xamanismo africano, né, egípcio, o quanto você consegue absorver, aprender de cada tradição e ao mesmo tempo respeitar, né, sem você se intitular, né, como conhecedor ou que eles estão fazendo certo ou eles estão fazendo errado. Então, o quanto a gente consegue ver essa abundância de informação dessas práticas ancestrais e estar sempre aprendendo nesse meio do caminho. Então, eu gosto de trazer que o xamanismo é uma grande forma de caminhar. Cada um tem o seu caminho, todos os caminhos são bons, mas a forma como eu caminho foi como eu aprendi, como me passaram, se fez sentido para mim, o quanto eu consegui absorver, o quanto a espiritualidade se apresentou, quantos meus guias também apresentaram essa forma que eu caminho, talvez não só nessa vida, mas em outras existências também. Então, o quanto conseguimos absorver dessas tradições de diferentes civilizações, diferentes locais, mas sempre respeitando, né, essa história ali, a forma de cada povo de se conectar. Então, se conectar com o sol, se conectar com a água, né, com as aves, com o côndor, depois é a águia, e depois é o quetzal. Então, cada local tem uma forma ali de se conectar com aquele animal, com aquele arquétipo. Então, quando a gente aprende mais profundamente o que o xamanismo representa, e aí é vivencial, como você trouxe, não é só teórico, não é só informação, só conhecimento repassado, mas é vivenciando na prática, isso começa a ficar muito enriquecedor. Então, eu sou muito grato, assim, de participar de rodas, de vivências, de diferentes tradições e estar sempre aprendendo nesse caminho. Muito legal. Acredito que uma coisa interessante a se dizer que é o seguinte, né? Diferente é uma pessoa nativa, um indígena, se apresentar como um cacique, se apresentar como um pajé, se apresentar como um curandeiro, né? Nós estamos falando da cultura desse povo, da cosmovisão desse povo. Quando a gente fala de não se intitular, falando aqui do povo branco mesmo, né? Dessa conexão que nós não temos, nós estamos aprendendo, nós não somos indígenas, nós temos admiração pelas culturas, nós gostamos das vivências, temos muitas práticas que eles nos trouxeram, como eu sempre gosto de falar, hoje nós só podemos viver e acessar um pouquinho do que acessamos, seja com plantas maestras, plantas expansoras, professoras, seja a própria cultura, Danças. as danças, né, os rituais, as cerimônias, porque isso veio através deles, dos povos originários de diversas nações. Então, acredito que é importante também trazer isso, né? Não é que um indígena, uma pessoa dessa cultura, desse povo, não possa se intitular, ela pode. Diferente é realmente, ou uma pessoa que passou por iniciações, conviveu ali. Agora nós, povo branco, né, que estamos aqui nessa matrix, realmente vivendo nessa, né, densidade, não estamos na floresta, por mais que, por exemplo, aqui moramos no meio do mato, mas nós não estamos na floresta, nós não temos
que caçar para comer, né? Tem todo um outro contexto. Então, acredito que trazer um pouquinho disso também é muito importante, porque senão fica muito essa apropriação cultural. Então, ter esse cuidado, nós estudamos, nós vivenciamos, nós admiramos, fomentamos todas essas culturas, porém, nós não fazemos parte dessas culturas. Né? Nós estamos resgatando, aprendendo, compartilhando dentro do que é possível para nós. Né? Então, também trazer um pouquinho disso, acredito que é importante. E eu sinto que isso já entra muito nesse ensinamento que o xamanismo nos traz, que é caminhar sob a nossa verdade. Ter esse caminho de beleza. Não tem como estarmos falando aqui algo do qual nós não vivenciamos. Não tem como nós estarmos falando algo, assinando embaixo de uma coisa que, assim, está sendo repassado e ok, nós estamos sentindo, nos conectando, mas precisa ter esse cuidado, né? Eu vejo muito hoje, assim, é importante talvez trazer um pouquinho disso, essas apropriações culturais. As pessoas pegam ali algumas coisas e colocam como sendo delas, né? E na verdade não, a gente precisa honrar esses povos. Então, talvez pedir para você compartilhar um pouquinho, assim, brevemente das direções, porque talvez também está ligado a esses ensinamentos que foram resgatados. Cada direção, essa visão que você traz um pouquinho dos elementos, dos próprios animais, os guardiões de cada direção, porque isso também é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas perguntam nas próprias constelações, no temascal, nas cerimônias, nas rodas também que eu conduzo, as pessoas perguntam, tá, mas por que tal animal? Mas por que tal energia? Então, se você puder trazer um pouco para nós, Muito bom. ficaremos gratos. No começo, né, da sua fala, você trouxe essa questão da apropriação cultural e é, é muito, é uma questão de maturidade de quem está nesse caminho, quem está vivenciando ou quem está tendo contato com essas vivências xamânicas, como assim chamamos, de olhar para origem. Então, esses povos originários, quando a gente tem contato, principalmente aqui no Brasil, com esses povos originários, é uma grande oportunidade de respeitar o que eles estão trazendo, a cultura deles, e também compartilhar essa história. Então, essa preservação cultural, né, da nossa parte sendo transmitida, sendo apoiada. Quando nós temos contato com os indígenas aqui, com tribos, com comitivas, com aldeias, nós estamos ali sempre no papel de o quanto nós podemos apoiar em forma de realmente de agradecer por tudo que eles fazem, tudo que eles transmitem, tudo que eles nos ensinaram. Então, com contatos que eu tive assim com diversas etnias, sempre foi uma experiência muito rica, muito transformadora de aprender. E também o quanto algumas pessoas, como você trouxe, nessa questão de apropriação cultural, acabam não tendo esse devido respeito. Então, se estamos falando de xamanismo, do caminho da verdade, do caminho do coração, o caminho onde respeitamos e honramos todas as relações, esses povos, eles fazem parte de um grande grupo assim que preserva e deu a permissão para esse conhecimento ser compartilhado, né? Mais uma vez, contando um pouco da história e das últimas décadas, né? O quanto esse conhecimento tão rico teve a permissão de sair algumas coisinhas, alguns ensinamentos ali da Amazônia e poder chegar até nós, né? Seja não só de medicina, mas de cultura, de músicas, de cantos. Então, o quanto nós aprendemos a Cultura, respeitar arte. a arte. Então, é muito enriquecedor termos contato com esses povos e principalmente fazer parte, né, dessa causa. Assim, se você está nesse meio, tivemos eh, muitas questões aí nos últimos anos, né, de apropriação territorial e tudo mais, o quanto nós, que conseguimos fazer aí no nosso alcance, né, seja com apoio, com palavras, com doações, com realmente disseminação ali de trabalhos aqui na região. Então eu gosto de trazer que nós temos esse papel aí de apoiar. E falando um pouco das direções, seguimos muito essa tradição norte-americana, talvez a tradição mais conhecida pelo povo Lakota, onde temos
as direções sagradas, né, de leste, sul, oeste e norte. É muito bacana apresentar isso, seja nas vivências de constelação ou nas próprias cerimônias, porque eu gosto de trazer que coisas simples que a gente acaba não tendo tanto contato e nem acesso a essa sabedoria. Então não são só os pontos cardeais que a gente aprende na escola, mas o quanto cada direção se posicionando, né, geograficamente no planeta Terra tem uma energia, tem um grande portal ali que traz ensinamentos que os povos originários, os povos que estão há muito tempo fazendo essas práticas, o que eles ensinavam. Então, nessa tradição Lakota, nós temos, né, essa visão deles, que trazemos muito aqui no centro xamânico também, onde no leste nós temos uma energia do masculino, uma energia do sol, uma energia desse plano espiritual, essa energia de abertura, né, de florescimento, de expansão. Então, temos ali o grande arquétipo da águia, né, da águia de ter uma visão a longo alcance, de ter uma visão além do óbvio, além do conhecido. Então, a energia do leste nos traz todos esses arquétipos, e aí é uma infinidade e é um mergulho profundo dos ensinamentos de cada direção. Então, a gente acaba trazendo e apresentando para quem não conhece, mas é um estudo sem fim. A gente está sempre estudando, recebendo, fazendo as conexões, com as percepções ampliadas, nós conseguimos ter acesso a mais informações também sobre esses portais, seja na constelação, seja numa cerimônia com a medicina da floresta, seja num temascal, né, numa cerimônia de tenda do suor. Então ali a gente está resgatando uma energia desse portal do leste, de tudo isso que eu acabei trazendo. São esses inícios também, A né? primavera. Esse começo, como você trouxe, falando do elemento do fogo, do sol, né? Isso, cada um tem o seu elemento, e no leste, pela luz, pela iluminação, é o fogo, o avô fogo. Esse é o elemento que faz parte da direção E do talvez essa leste. força para a vida. Então, você costuma sempre trazer que, por exemplo, quando tá faltando essa energia, essa vitalidade, tá muito nessa apatia, uma sensação, às vezes, muito recolhida, não conseguindo ter ação, movimento, talvez recorrer a essa energia do Reza pro leste. leste. E é interessante que você também traz os rezos, né? Cada direção também tem os seus rezos. É muito bonito porque, trazendo um pouco do que você está compartilhando aqui das direções, você foi recebendo isso nos cursos que você fez, nas vivências que você participou, outras medicinas, outras plantas que você teve acesso, mas também a sua busca interna. Você relaciona o que o leste traz para a sua vida, né? Como é que essa relação, muito essa conexão com Pena Branca está ali no leste, você traz muito isso dentro das cerimônias, os rezos que você traz ali. Sempre começamos uma cerimônia honrando essa direção leste, sempre quando está numa constelação xamânica, que daqui a pouquinho a gente pode trazer um pouco mais sobre isso, você também dá início por ali. Então é tão bonito porque é tão simples. É uma coisa assim muito básica, porque onde está a direção leste? É onde o sol nasce. Então olha na sua casa, né? Sai para fora um dia, assim, veja o horário que o sol vai nascer. Se proponha um dia, sai para fora e receba esses primeiros raios do sol, né? Esse início, principalmente você, se você está precisando de vitalidade, se você está precisando de mais energia, de ação, de movimento na sua vida, experimenta fazer isso. Acorda um dia um pouquinho mais cedo, vai lá e honra essa direção do leste, né? Como você trouxe a águia, o que que a águia faz? Essa visão de cima. Então é olhar, é sair do problema muitas vezes, daquela dor, daquele sofrimento, daquela melancolia, dissociar disso, não de uma forma negativa de negação, mas dissociar para você poder ver a partir de um outro ângulo. Então, trazendo um pouquinho isso, porque isso eu aprendi com o Gabs, tá, pessoal, que está aqui ouvindo. E é tão bonito porque conforme você foi trazendo, ancorando esses ensinamentos, isso também foi ancorando para mim, porque eu já tinha essa conexão, já me conectava muito com a natureza, mas ainda não era claro para mim
o que cada direção me ensinava. Então, também no meu caminho, nas minhas buscas, os meus cursos, formações, vivências, hoje, para mim, faz todo sentido. Existem outras rodas, outras cosmovisões? Existem, mas para mim essa faz muito sentido, porque fala com a minha alma, fala com o meu ser. Quando eu tô precisando de ação, de movimento, é ali. Ou, por exemplo, tá demais, eu tô com muita ação, muito fogo, muita dessa energia, né, essa polaridade masculina. Então, talvez acalmar um pouquinho essa energia. E assim, aprendi com você, né? Principalmente. Muito bom. Trazendo isso também, né, de acalmar as energias, eu posso até trazer já, né, a direção oeste. Então, quando olhamos essa roda, tem diferentes formas de você interpretar. Você pode fazer do leste, depois ir para o oeste, depois do sul, norte, leste, sul, oeste, norte. Independente da forma que você vai acessar, da ordem, é você se conectar com cada energia, com cada frequência de cada direção e todos esses ensinamentos que elas trazem. E no oeste é o profundo feminino. Se no leste era o profundo masculino, o oeste é o profundo feminino. Essa direção da introspecção, da interiorização, do renascimento. Adentramos aí a caverna da grande ursa, onde é possível ali renascer, né? Você vai entrar num processo de morte para alguma parte sua, seja psíquica, emocional, que não faz mais sentido, você precisa renascer. Então, relaciona-se também à estação do outono. Então, o quanto se precisamos acalmar, queremos descansar um pouco, entrar no estado profundo de meditação, o quanto nós acessamos essa energia do oeste, essa energia do feminino, essa energia realmente da introspecção, de olhar para dentro. Então, você trouxe aí essa polaridade, né? No leste temos o masculino, no oeste temos o feminino. Muito bom. Que é a terra, né? Essa conexão com a terra. A ursa, como você traz muito, que é o grande guardião e guardiã das medicinas, e não só as medicinas da floresta, não só as plantas de poder, mas as nossas próprias medicinas. Quais são? Cada um de nós temos as nossas próprias medicinas, que são os nossos talentos, que são os nossos dons, é aquilo que nós colocamos muitas vezes para o mundo, é um cuidado, é uma conexão com o estudo, com o conhecimento, com o compartilhar de uma sabedoria. Então, como é bonito também olhar para isso. E assim, no Oeste é interessante já trazer também que dentro desse estudo que você traz, e até mesmo dentro das constelações xamânicas, tem a roda das idades. Eu, por exemplo, estou adentrando agora, né? E coincidentemente, não existe coincidências, assim, sincronicidades, né? Chegando agora, já no outono, dia 20, né? Agora é de março, já adentramos no equinócio de outono e eu entro também nessa direção, vamos dizer assim, que vai me convidar, obviamente, a deixar ir. Né? A morte, quando você fala, é essa morte simbólica, psíquica, emocional, de apegos. Então, esse convite do Oeste também é isso. O que eu deixo ir? O que eu estou disposta a abrir espaço? Eu costumo dizer também, Gabs, que nós, enquanto seres humanos, sempre queremos coisas novas no nosso caminho. Nós estamos sempre buscando pela mudança, pela transformação, pelo novo. Isso é maravilhoso. Mas o quanto estamos dispostos a abrir mão daquilo que já é conhecido, de uma filosofia, de um Uma conhecimento, de uma crença. crença, uma questão familiar, ancestral, o quanto eu estou disposta a abrir mão do que eu acreditei até aqui, até agora, do que funcionou até aqui e agora, para que eu possa me lançar nesse desconhecido. Então, eu também vejo que muito a direção oeste é esse desconhecido, porque é esse mistério, é a caverna, é essa escuridão, muitas vezes, é esse enfrentar as nossas próprias sombras, os nossos monstros internos. Dentro desse caminho também do feminino, chamamos esse lugar da descida para a deusa. Então, muitas vezes é onde nós vamos nos deparar com os nossos medos mais profundos, mas ali mora a nossa força. Como eu te falei ontem, nós estávamos assistindo um filme e eu disse, trouxe uma fala para você, né? Quanto mais nós conhecemos a nossa sombra,
Quanto mais nós conhecemos esse nosso lado, talvez, muito mais capacidade nós temos de acessar a nossa luz, as nossas medicinas, acessar esse lugar de profunda conexão, de fato, com aquilo que faz sentido para nós. Então, essa direção oeste eu tenho um carinho especial. Eu acredito que vale um parênteses quando você me perguntou da minha trajetória, mas eu acredito que encaixa muito também no que trouxemos no último episódio sobre a psicologia transpessoal. O quanto essa abordagem terapêutica ampliou ainda mais a nossa visão através das práticas xamânicas. Então, o que o xamanismo apresenta, o que o xamanismo proporciona, não só em vivências, cantos, danças, exercícios, práticas, cerimônias ritualísticas, tudo isso, com o olhar da transpessoal, fica muito mais nítido o quanto cada experiência proporciona, né, numa evolução, numa transformação pessoal, num crescimento. Então você trouxe essa questão, né, da morte, do desapego. Se a gente olha num lado terapêutico, é realmente olhar para algumas crenças que não fazem mais sentido, alguns padrões familiares, alguns padrões de comportamento que já estão pedindo para serem, né, desapegados, estão pedindo para deixarem ir, e o quanto as pessoas ainda, nós ainda nos prendemos em alguns momentos ali, e o xamanismo apresenta essa nova forma, antiga forma, mas uma maneira diferente de deixar morrer algumas partes para poder renascer de uma maneira diferente. Então, acho que vale esse parênteses do quanto uma visão terapêutica muda muito o que fazemos através das práticas xamânicas. E é o que trazemos muito aqui no Centro Xamânico também. Inclusive, o nosso TCC foi, né, da transpessoal, foi sobre xamanismo. Práticas, Práticas, diversas diversas práticas. práticas dessa tradição, desse resgate. E não trouxemos nada sobre plantas expansivas, sobre plantas de poder. Foi realmente diversas outras práticas que fazem, assim, uma diferença tão grande no nosso caminho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, realmente, essa visão terapêutica, essa visão transpessoal, essa visão do que transcende de fato só uma visão, a gente consegue olhar no macro. E esse macro traz para nós compreensão, entendimento, leveza, tranquilidade. Não quer dizer que não enfrentamos os desafios. A todo momento estamos vivendo jornadas do herói, jornadas da heroína, mas o quanto ter um pouquinho de acesso a essas culturas, a essas tradições, integrando com essa visão terapêutica, vai trazendo um pouco mais de sentido. Ou seja, eu não preciso ficar tão apegada à dor e ao sofrimento, ou eu me permito acessar essa dor e sofrimento sabendo que isso vai passar. Isso não vai ser para sempre. Eu consigo abrir espaço dentro de mim para viver, ser um canal para que tudo isso passe por mim, mas eu não preciso me apegar, eu não preciso viver nessa dor e nesse sofrimento. Então eu sinto que para mim, para você e para muitas pessoas que acabam se afinando um pouquinho mais com essas tradições, acaba levando a vida um pouco mais leve. Não quer dizer que os desafios não vão existir, pelo contrário, às vezes eles vão ser tão intensos quanto, as provas vão ser tão desafiadoras quanto, mas é essa a diferença. O quão eu tenho consciência, o quão eu consigo estar aberta para olhar não só para o problema, mas para o aprendizado que aquilo está trazendo para a minha vida. Ótima, ótima percepção, ótima definição. E antes de continuar então com as direções, eu acho que também vale trazermos exatamente sobre isso, essa visão terapêutica. Porque se estamos fazendo ali, né, uma roda em volta de uma fogueira, onde existe uma dança, onde existe um tambor, então cada momento dentro dessa experiência xamânica, onde temos essas práticas, nós podemos apresentar e explicar para cada pessoa, para cada participante, qual o objetivo daquilo, qual a finalidade daquilo. Então, se você está dançando em volta da fogueira, seja batendo o pé no chão, né, com um tambor, com uma maraca, ou fazendo uma dança circular, ou uma dança nativa,
O que você está fazendo ali? É um grande exercício de bioenergética, o quanto você está movimentando as energias do seu corpo, alinhando os chakras, liberando ali o que precisa ser liberado, né, de energias cristalizadas. Dentro do Temascal, cerimônia de tenda do suor, também estamos ali suando, eliminando as toxinas. Se você está tocando um tambor e você entra numa frequência ali, você expande a sua consciência e você entra num estado de relaxamento profundo para poder ter acesso a essas informações. Então, tudo que trazemos assim como o contexto das práticas xamânicas, nós temos esse viés terapêutico e é muito fácil de apresentar para essas pessoas que estão conhecendo pela primeira vez os benefícios de participar de uma cerimônia, de se conectar com o fogo. O que o fogo representa para você? Quantas vivências nós fizemos, as pessoas terem receio do fogo, terem medo de se aproximarem do fogo. É uma energia de pai, é uma energia de masculino, é uma energia, né, de transmutação, né? A vida mesmo pulsando ali, as chamas, Vitalidade. vitalidade. Então, o quanto essas pessoas têm algumas dificuldades e isso é possível apresentar para elas como sendo um caminho dela se curar em relação àquilo. Então, o fogo, né, a própria água, fazer uma dança na chuva, o quanto isso é libertador, o quanto isso significa a sua relação com o frio, né, com o medo, com o receio, expandir ali a liberdade, a criatividade, a energia da criança. E aí já vamos para o sul, né, essa energia do portal sul, da direção sul, que traz a criança interior, que traz as águas, né, toda essa leveza, criatividade, expressão. Então, ao se conectar com a energia da direção sul, trazemos aí toda essa leveza da nossa criança. Tem ali seu guardião, né, o lobo, o coiote, os caninos, felinos, tudo que envolve essa brincadeira, essa expressão do coração. Então, acho que vale essa conexão que eu trouxe, né, do quanto o olhar terapêutico de conexão com cada coisa, cada prática xamânica, isso enriquece muito para cada participante que vivenciar essas experiências terem a percepção de que aquilo é transformador, que aquilo é curativo. Exato. E acredito que, Gabs, não só nas experiências, mas também no dia a dia. Então, quando você se conecta com o fogo, principalmente dentro de uma cerimônia, é um fogo sagrado, é um fogo ancestral. Não é uma fogueira, simplesmente. Não é acender um fósforo e acendeu ali uma lenha. Não, tem o alimento para o fogo, tem a entrega de tabaco para o fogo. Então, essa relação, como você trouxe com esse masculino, como é a relação com esse fogo? Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm muito medo, tem pessoas que não conseguem realmente se aproximar. Então, já é trazendo esse ressignificar. Oeste, a terra, Pachamama, a grande Gaia, o nosso primeiro berço, nossa primeira morada. Estamos vendo tudo que está acontecendo com o nosso planeta Terra. Então, é um lugar de conscientização, né? De como separamos, por exemplo, o nosso lixo dentro de casa, como conseguimos cultivar a terra, né? Porque essa terra ela é fértil, a terra é abundante, mas nós também temos um compromisso de cuidar da terra. Então começa aí um pouquinho além, a mesma coisa a água na direção sul, trazendo essa conexão, se olharmos para o nosso corpo, mais de 80% é composto de água. Então, nós somos essa própria direção também, cada uma delas. Essa água pulsa. Quando nós precisamos de um descarrego, às vezes o que nós fazemos? Um banho. Banho de É banho de ervas, ervas, vamos para o mar, vamos para a cachoeira, vamos para um lago, descarrego. para descarregar, para lavar, para limpar. Então, para quê? Para estar mais leve, para ter mais fluidez, para se permitir, por exemplo, dançar com a vida. Eu gosto muito quando você traz nas cerimônias que muitas tribos, quando a pessoa chega ali com uma panema, com miasmas, com doenças Que mesmo, hoje podemos chamar de depressão, isso, angústia, falta de vitalidade. exato, ansiedade, ou mesmo patologia física, uma doença, né, física, o curandeiro, o pajé, o cacique, ele, a primeira coisa que muitas vezes ele pergunta é o quê? Quando você parou de dançar, cantar e brincar com a vida.
Então, o quanto muitas vezes a doença, a patologia, o sintoma, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, lógico, cada pessoa tem a sua individualidade, tem seu histórico, tem as suas questões, até mesmo familiares, ancestrais, de outras vidas, mas estamos aqui nessa vida, eu pelo menos acredito nisso, é para ser feliz. Né? Pelo menos minimamente, o que minimamente eu consigo estar em equilíbrio. Então, quando que você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de celebrar a vida? De se encantar com a vida, se encantar com os seus ensinamentos, se encantar com a beleza de uma rosa, de uma chuva, De um passarinho que passa, não é só uma águia maravilhosa, um côndor, é lindo, mas um passarinho, uma pombinha que passa, uma formiguinha, uma borboleta que voa. um animalzinho que você tem próximo. Exato. Quantas vezes é uma coisa tão simples. Eu falei muito isso aqui no final de semana, que tivemos o retiro também para mulheres. O quanto a grande transformação do nosso caminho não está nas coisas extraordinárias, está nas coisas mais simples, que por serem tão simples, passam despercebidos aos nossos olhos. Então, assim, se alguém está aqui nos ouvindo nesse momento, está passando por uma situação difícil, sabe, sai para fora, pisa na terra. Sabe? Sente, faz um banho de ervas, se permita, sei lá, ir em algum lugar que você se sinta purificada, mesmo um chuveiro, vai no seu chuveiro, no seu banheiro e sinta aquela água, mas olhe para essa água como algo sagrado. Talvez essa é a diferença. O quanto nós nos desconectamos desse sagrado. Tudo ao nosso redor é sagrado, porque nós somos sagrados. E aí, talvez por conta de tantas confusões, tantos atravessamentos, nós sempre acreditamos que o que está fora é sagrado. Eu preciso ir em algum lugar, eu preciso estar em algo. Não, às vezes é você com você mesmo, às vezes você vai precisar até mesmo para se lembrar, para se reconectar. Mas a manutenção disso é no dia a dia, é na simplicidade. Então, né, para quem tem criança em casa, dá para ficar triste com uma criança? Não dá, porque ela tá te chamando para brincar. Temos aqui os gatinhos, às vezes a gente tá mal-humorado, sabe? O gatinho vem, começa a brincar e tira um sorriso da gente, sabe? Faz a gente se olhar, se perceber de uma outra forma. Então, essa simplicidade dos detalhes, eu sinto que isso para mim, na minha humilde visão, né, isso está muito relacionado a essas tradições ancestrais, ao xamanismo, ao caminho vermelho. Temos diversas coisas que compõem os altares, instrumentos, cerimônias, vivências, mas isso talvez é uma continuidade do processo, né? É o mais amplo do processo. Agora, o dia a dia, essas práticas mais simples, elas se fazem muito necessárias. E eu falo isso por mim. Foi a forma como eu me conectei. Eu fui me conectando com essas direções, com os elementos, com os animais, com os ensinamentos de fato, no meu dia a dia, na simplicidade. Às vezes eu não tenho uma vela para acender, às vezes eu não tenho incenso, às vezes eu não tenho um copinho com água, mas eu tenho tudo isso dentro de mim. Então, é acessar essa potência, acessar essa força dentro de cada um de nós. E em cima do que você trouxe, nós apresentamos isso dentro do xamanismo, dentro das práticas, que é o poder pessoal, o resgate do poder pessoal. Esse exemplo que você trouxe é maravilhoso. Eu não estava me sentindo bem, o que eu vou fazer? Tomar um banho, fazer um descarrego. Então, você saber cuidar das suas energias, você ter essa capacidade. Você está precisando de vitalidade, como você se fortalece, seja com uma dança, com o fogo, com o brincar, né? O quanto você resgata essa leveza. Então, essas relações com essas direções, com esses elementos, são práticas e formas de caminhar, como eu trouxe no começo, de você praticar no seu dia a dia. Então, o quanto você tem consciência do seu poder pessoal, o quanto você conhece e domina algumas práticas para você cuidar de você. Você não precisar de algo do externo, de buscar um medicamento, buscar alguma ajuda. Claro que isso é necessário às vezes, mas antes disso, como você consegue olhar para o seu poder pessoal, olhar ali para o seu, né, pro seu arsenal de recursos internos para você dar conta de si mesmo? Diversas formas de apresentar isso, tanto no olhar da constelação, como o adulto que resolve e é assertivo e consegue, né, olhar para a sua vida, tomar decisões, fazer mudanças necessárias.
com atitude, com essa força de ação, e o quanto, né, de um lado espiritual também, de você conseguir, dentro da sua trajetória, da sua jornada evolutiva, compreender que você é uma pessoa que está ali aprendendo e praticando, está aprendendo e colocando ação, né, nos seus ensinamentos, na sua verdade, nas suas relações. E quando falamos dessas relações, de como nos relacionamos com cada direção, um grande princípio do xamanismo também é honrar todas as relações. Temos uma expressão para isso, utilizada muito na cultura norte-americana, que é o Mitakuyo Yasin, por todas as nossas relações. Como nos relacionamos com a natureza, com esses elementos, com a nossa história, conosco, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, com tudo. Então, é uma grande forma ali de você olhar para essa teia das relações, e a gente já consegue até conectar com a constelação, essa teia das relações, e o quanto nós estamos aprendendo a fluir nessa teia com o nosso poder pessoal. Então, isso é a forma de caminhar do xamanismo, essa é a forma de ver a vida, ver o caminho da beleza, também são outros termos que a gente pratica e traz muito, né? Ver a vida como o seu caminho, e esse caminho tem que ser o caminho da beleza. Você feliz com as suas escolhas, você feliz com o seu destino, com a sua história, com a sua ancestralidade, recebendo as bênçãos. Então tem todos esses movimentos aí. Precisamos voltar aí para as direções, né? Você me Exato. perguntou, trazer um pouquinho da direção norte. Direção norte nos resgata essa conexão com um plano maior, com a nossa ancestralidade, com a ancestralidade de todo o planeta Terra. Afinal, somos filhos e filhas da Terra, e o quanto essa direção norte traz realmente um direcionamento, uma guiança, conexão aí com os guias, entidades, mentores, animais. Então, esse norte nos apresenta também uma forma de olhar para a nossa missão, para o nosso propósito, se conectar com essa causa, com esses movimentos e conseguir materializar tudo isso. Então, temos muitas profecias, muitos ensinamentos trazidos pelos povos, né, norte-americanos também, de que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Então, essa direção norte aí, guardada pela grande búfala, ou búfalo, né, independente do gênero desses guardiões, mas o búfalo traz a abundância, a fé, a espiritualidade, então a prosperidade, não só financeira, mas de conhecimento, de sabedoria, de conexões, de relações. Então é um grande portal ali, a direção norte, de trazer esses ensinamentos ancestrais. Exatamente, tá ligado o elemento ar, ao Elemento ar. éter, né? Então, é muito interessante porque quantas pessoas não falam, eu preciso de um norte na minha vida. Eu preciso o quê? De um direcionamento. E esse direcionamento muitas vezes vem de quem? Dos antigos, dos povos antigos, dos nossos ancestrais, de uma pessoa com mais experiência naquela área, naquele assunto, naquele tema. E a conexão à espiritualidade mais profunda também, a fé. Exatamente. Essa conexão com a fé, que é o que nós falamos muito aqui. Nada adianta ter tudo isso, conectar, mas qual é a base de tudo? É a fé. Por isso que o xamanismo não se prende a esse contexto, né, de crença religiosa, mas ampliando a espiritualidade, você pode participar de uma prática xamânica, se conectar com a direção norte e ter a sua fé que seja algum outro caminho. Exatamente, porque é isso, né? Essa fé pode ser num elemento, pode ser na natureza, pode ser numa religião, pode ser numa crença, num dogma, num paradigma, né? Numa deidade, não importa. Mas o que que te sustenta no momento de dificuldade? O que que te sustenta, o que que te dá base no momento de desespero? No momento que você vê, às vezes, tudo desabar, onde você se segura? Então, eu vejo muito que essa direção norte tá ligado a isso. Então, por exemplo, novamente, né? Se alguém que está aqui nos ouvindo está se vendo muito perdido, sem nó, perdido, perdida, sem norte, não sabendo exatamente para onde seguir, qual caminho trilhar,
Reza para a direção norte, reza para os ancestrais, não só os ancestrais familiares, mas os ancestrais cósmicos, a estrela de origem de onde cada um de nós, de forma individual, viemos, porque aí nós vamos sentir essa força. Né? Por isso que talvez venha o búfalo ou a búfala, porque essa força. Assiste na National Geographic aqueles documentários e aí você vê aquela manada de búfalo abrindo os caminhos. Né? Então eu vejo muito isso, assim, essa abertura dos caminhos. E quando nós temos esse norte, quando as coisas estão muito mais, talvez, claras para nós, é muito mais fácil materializar. É muito mais fácil trazer uma ideia lá do campo mental, lá do campo espiritual, para materializá-la aqui na Terra. Então, olha que bonito, né? Cada uma dessas direções trazendo uma força, uma potência, uma energia e como isso se relaciona diretamente com o nosso dia a dia, com as nossas fases, com os nossos momentos, os nossos desafios, as nossas alegrias. Então é bem interessante porque geralmente aqui sempre nas mudanças de estação, no início das estações, nós trazemos cerimônias voltadas a honrar aquela direção, a honrar aquela estação. Temos também as imagens arquetípicas do guerreiro, do mestre, do visionário, né, do curador. Então, o quanto tudo isso se relaciona de uma forma tão bonita e que nós conseguimos ter mais clareza, trazer mais movimento, ou trazer mais calmaria, trazer mais fogo, trazer mais terra, mais água, mais ar, dentro dessa visão simbólica, desse universo simbólico. E eu gosto muito, Gabs, quando você traz, assim, dentro das vivências, o quanto você sempre está nos convidando a ampliar esse nosso universo simbólico. Então, se eu tenho um olhar aqui para algo, como é que eu posso ver isso de uma outra forma? Através da natureza, de um elemento, de uma direção, das relações em si, da minha ancestralidade. Então, com isso, eu já quero te fazer aqui uma pergunta. Algumas pessoas com certeza já conhecem, que estão nos ouvindo, mas talvez ainda é algo muito desconhecido para muitas pessoas, como era para mim também. Trazer um pouco sobre o que é a constelação xamânica e como tudo isso que você trouxe, talvez até agora, até mesmo a sua história, a sua trajetória, o seu caminho, se relaciona com essa prática e como de fato ela acontece ali numa constelação, ela acontece num atendimento, num grupo. Muito boa pergunta e muito boa colocação que você trouxe. É interessante quando olhamos esse lado terapêutico e quando eu fui fazer a minha formação de constelação familiar e organizacional com a querida Cornélia Bonenkempf, muito bacana deixar um abraço aqui para os nossos professores, né, e maestros aí desse caminho. Então, comecei a me conectar ali com a constelação, já tinha participado de muitas vivências, já tinha sentido o chamado para esse lado terapêutico com a constelação e também caminhando com as práticas xamânicas, foi muito interessante perceber o quão esse campo de ancestralidade, o quão esse campo dos elementos, da natureza, também se conecta através da dinâmica da constelação. Então, quando olhamos aí um pouquinho da história da constelação, não só pelo Bertin Hellinger, que foi um grande difusor, né, que disseminou essa terapia da constelação, mas de todas as outras raízes que tiveram ali, psicodrama, terapia familiar, gestalterapia e tudo ali que envolve, né, essa parte mais moderna aí da psicologia. Então, quando a gente olha essa história do Bertin Hellinger, ele trouxe muito o quanto ele observou algumas tribos Zulus lá da África e quanto ele aprendeu a forma que eles se relacionavam. Então, mais uma vez, olhamos para as relações de como um grupo, como uma tribo, se relaciona entre si, com seus antepassados, com a sua ancestralidade, com as suas ritualísticas, com os seus elementos, com a terra. E aí foi muito interessante, ao mesmo tempo de estar aprendendo as terapias, as ferramentas sistêmicas da constelação, eh, também conectar com essas práticas xamânicas. Então, se a gente olha o quanto a constelação tradicional, familiar, chega até um nível, né, de consciência
para apresentar alguns padrões familiares, algumas crenças, alguns desafios ali dos emaranhados dentro de uma família. A constelação xamânica, essas práticas xamânicas nos possibilita a olharmos mais profundamente o nosso sistema de ancestralidade, se conectar com essas direções, com esses elementos, perceber o quanto algum ancestral dentro dessa linhagem ali pode ter algum desafio, ter algum bloqueio em alguma energia, em alguma direção. Então a constelação xamânica ela amplia muito essa capacidade de identificar algumas coisas. O que normalmente chamamos de assuntos invisíveis, questões ocultas, pode se apresentar numa constelação tradicional, mas na xamânica nós temos capacidade ali de mergulhar mais profundamente nas energias, tanto nesse campo espiritual quanto o campo ancestral. Então, até aproveitando para te perguntar, você participou de muitas constelações xamânicas e acredito que você conseguiu identificar ali as diferenças de uma constelação tradicional para a constelação xamânica que nós realizamos aqui e outras pessoas também apresentam todo esse contexto xamânico através da dinâmica da constelação. Muito legal, exatamente, Gabs. Já participei de constelações convencionais e eu acredito, eu confio, eu acho que está muito ligada a esse sistema mesmo ancestral, a também a condução, né? O profissional que está conduzindo também impacta muito ali as pessoas que estão às vezes como representantes ou mesmo uma constelação com bonecos. Já tive a oportunidade de fazer diversas constelações, participar também, e eu sinto que talvez, não que seja melhor ou pior, obviamente, né? Todos os caminhos são bons. Exato, todos os caminhos são muito bons, mas eu consigo perceber uma diferença da constelação xamânica, até mesmo quando as pessoas chegam para perguntar, para querer fazer, participar, eu consigo perceber que ela vai num nível talvez mais profundo, nesse sentido espiritual, né? Então vai nessa linhagem da espiritualidade. Tivemos aqui a última constelação que eu fui representante e de verdade não utilizamos plantas expansoras, medicinas ingeridas durante o processo da constelação xamânica, mas todas as pessoas que estavam no campo, inclusive eu, a sensação é que eu estava na força da ayahuasca. Entra no estado ampliado de consciência da mesma forma com as Exatamente. Por medicinas. quê? Porque o campo é montado. Então não é simplesmente a pessoa chega e vai constelar. Você monta um altar. Então já começa daí, um altar com as direções. Você ensina um pouco do que você trouxe aqui nesse podcast, você ensina antes da constelação. A pessoa está ali só para representar ou mesmo para vivenciar. Ela tem um aprendizado do que são as direções, do que cada direção pode proporcionar. Você já faz uma dinâmica ali, porque cada pessoa senta numa direção, ou seja, o que a pessoa já tem ou está precisando daquela direção, daquele elemento, daquele animal. E os representantes vão se conectar mais com uma direção do que a outra. O que isso representa na história da pessoa constelada? Exatamente. Então tem a composição do altar, ou seja, a pessoa que vai ser constelada, ela traz ali uma linhagem ancestral, uma árvore genealógica, então ela vai precisar pesquisar antes da constelação. A constelação não começa ali, ela já começa antes, 15, 20 dias antes, que a pessoa vai buscar sobre a sua ancestralidade, ela vai trazer fotos, ela vai trazer elementos para cada uma das direções. Essa pessoa ela vai lembrar de objetos para presentear a sua ancestralidade. E tudo isso o campo se E forma. tudo isso o campo está se formando, então é nítido ver quando você está com o altar ali pronto, já está os seus instrumentos de poder. Quando a pessoa começa a colocar os instrumentos, já vai criando aquela vibração, aquela conexão, né? Então tem pessoas que trazem mais instrumentos, tem pessoas que trazem menos, mas não importa, já vai criando esse campo de energia. Então, como até mesmo como um representante dessa constelação, é muito incrível, porque ninguém sabe ali o que vai ser trabalhado, como uma constelação, né? Como ninguém sabe ali o que está sendo trabalhado, mas o quão é forte. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu particularmente eu gosto muito, é que não tem as frases, algumas frases prontas. Por quê? Porque é nível espiritual. E como é nível espiritual, não tem como trazer frases. Então, por exemplo, a gente já teve pessoas que vieram constelar por a não relação com uma ancestralidade paterna.
e Uhum. que aquilo de alguma forma estava gerando malefícios para a vida dela, ou ela queria ver uma questão profissional, mas não profissional no âmbito físico, mas profissional de qual é a minha missão aqui na Terra. O que essa profissão está alinhada à minha missão? Ou como a gente teve recentemente, uma pessoa com muitos conflitos de relacionamento mesmo com ela, com os demais, mas que ela sabia que isso vinha de talvez travas da sua própria ancestralidade, na hora que aquilo está no campo, se desenrola de uma forma assim surreal. E você pede apenas para os representantes falarem o que eles sentem. Qual a sensação no corpo? Eu estou sentindo um arrepio, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo um desconforto, eu preciso mudar de lugar. E aí, com isso, você vai interpretando junto com o constelado, junto com a constelada, e criando. Eu acredito que também essa visão que você tem da psicologia transpessoal, da própria visão sistêmica, de toda a sua experiência e vivências com o caminho vermelho, o xamanismo, vai te auxiliando a compor essa elaboração para a pessoa. E é muito lindo, porque quando termina a constelação, a pessoa está com um nível de clareza tão grande que geralmente a palavra que ela traz é clareza, né? Ela termina com clareza. Obviamente, cada pessoa tem a sua experiência, mas geralmente é isso. E o quanto você se dispõe depois de fazer uma sessão terapêutica com essa pessoa, para auxiliar ela a conectar com os pontos. Então é isso, eu já passei por muitas constelações, constelações incríveis, com profissionais maravilhosos. Mas eu sinto que a visão que você traz da constelação xamânica é incrível. Sem falar a hora de abrir mesmo a constelação, que você abre com rezo, Pois é. né? Então, assim, a pessoa, você consegue auxiliar a pessoa a identificar em qual direção principal está o conflito que ela quer trabalhar. Não quer dizer que ela não vai atuar nas outras direções, mas vocês vão ali, vocês rezam para aquela direção. Você traz um elemento, você traz uma canção, um rezo, uma música de medicina para aquela canção. E ali o campo já se abre, todos nós estamos rezando em prol daquela pessoa. Então eu sinto que essa é a grande diferença, essa diferença talvez espiritual, que não quer dizer que tem a ver com religião, mas conectado com essa espiritualidade. É como se a constelação xamânica atuasse num nível um pouco mais elevado no sentido aqui da matéria. Ou seja, as conexões é como nós estamos no estado expansivo de consciência. As conexões se dão de forma muito mais claras, acessíveis e com uma compreensão maior. Exatamente isso, que bacana o seu relato. E eu gosto de perguntar como cada um vê e teve experiências, né, diferentes, o quanto a constelação xamânica foi transformadora ali, o quanto trouxe alguma clareza em algum ponto. E até em cima da pergunta que você já me fez, se o trabalho do Pena Branca, meu guia, é trazer a clareza, estamos trabalhando na direção leste, e a constelação é trazer consciência, clareza a tudo que era oculto. Então é realmente um prato cheio para você conectar todas essas ferramentas e práticas para que esse campo espiritual, assim como existe, né, nas ritualísticas, nas cerimônias, seja com medicina ou em outras cerimônias, estamos trabalhando um campo ali sutil, um campo espiritual, um campo ancestral também, onde vai existir diversas dinâmicas. E aí, dentro da constelação, nós temos, como você trouxe, uma pessoa que vai ser constelada, que vai trazer seus elementos, vai trazer seus instrumentos, nós vamos rezar junto para cada direção, para a direção que ela vai precisar, que ela precisa de mais energia, ela precisa se conectar, precisa pedir uma intenção ali. Então, o rezar que nós trazemos muito no xamanismo é colocar a intenção, é colocar, né, uma energia ali espiritual, uma forma pensamento de você pedir, orar, se conectar com o que você acredita, independente da religião, mas pedir uma orientação. E aí esse campo ancestral, esse campo espiritual começa a se formar e vai ter acessos a informações muito profundas, muito elevadas, que provavelmente em outras circunstâncias não teria. Então, um pouco aí de como funciona essa dinâmica, né? Tem todo o começo, a explicação, essa conexão com a pessoa constelada, com os representantes, a formação do campo. Então, é todo,
Tem toda uma dinâmica aí. E o quanto é bonito como você preza também esse servir, essa entrega dos representantes. Ou seja, sempre no final da constelação, os representantes também ganham um movimento sistêmico, onde eles vão poder se conectar com essas direções de uma forma mais profunda, onde eles vão poder sentir toda essa vibração de cada direção, receber também esses ensinamentos mais profundos, essa clareza. E terminamos muitas vezes com o exercício de bioenergética, fazendo movimentar das energias, a dança, a maracá, o tambor, o rezo cantado. Então, como é bonito também ver o quanto as pessoas saem energizadas ali do trabalho, e quanto talvez por movimentar o corpo físico, esses ensinamentos eles acoplam de uma forma mais profunda, de uma forma mais certeira. Então, é tão bonito quantas pacientes eu já tive que constelou com você, seja numa constelação com bonecos, seja numa constelação online, presencial, na constelação xamânica, e sempre um relato assim delas, como foi o que eu acompanhei de diversas pessoas, mas delas em específico, o quanto foi diferente. Diferente, talvez, de outras experiências em constelação que elas tiveram, muitas sendo consteladoras, consteladores. Eu brinco e falo que a maior parte das pessoas que constelam com o Gabi são consteladores. Isso é muito interessante porque pessoas que estão nesse caminho, pessoas que estão também atuando com essa ferramenta, terem esse olhar de o quão a constelação xamânica é rica e enriquece o processo. E o bonito é que não é simplesmente a nomenclatura, porque tem muito isso, né? Essa questão de nomes. Não, é a vivência mesmo. É você se conectar com essas direções, com esses elementos, com esses animais. Então, a partir disso, depois de muito eu insistir e de muitas pessoas pedirem para você, temos uma linda novidade que vai acontecer aí no próximo mês, e eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós de como vai funcionar, de como vai ser, e se alguém que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tenha interesse de participar, como deve fazer. Muito bom! Esse universo da constelação, ele é muito transformador. E aí, quando unimos para esse contexto do xamanismo, realmente traz aí um outro olhar. E foi muito bacana a experiência com consteladores virem participar, virem conhecer a constelação xamânica. Então, é sempre um prazer poder apresentar essa ferramenta, essa vivência e também disseminar para quem quer aprender. E aí, como você trouxe, é, depois de muitas constelações e muitos pedidos, estamos aí abrindo a primeira turma, né, como um curso, mas não uma formação de constelação, porque aí entraria em diversas abordagens, diferentes formas de ensinar a constelação. Então, o que eu formatei para apresentar aqui para quem sentisse chamado é um curso de constelação xamânica para consteladores, para profissionais, terapeutas que já atuam com a ferramenta da constelação, independente da abordagem. Eu trago muito a abordagem do pensamento sistêmico, que é essa abordagem mais de trazer as informações do campo, investigar, trazer consciência, né? Mas se você tem uma linha mais do Bertin Hellinger, mais familiar, tudo é válido. O importante é conhecer e ter uma certa vivência, uma certa experiência ali com a constelação, para que você possa aprender um pouco mais sobre o contexto xamânico e como essas práticas podem apoiar o seu trabalho, como podem ser enriquecedoras dentro do seu trabalho, né, de vivências mesmo, de é, dinâmicas de constelação. Então, vai ser um momento muito especial de apresentar essa forma, apresentar esse modelo para quem já conhece ou para quem quer aprofundar sobre esses ensinamentos, as direções, como eu trouxe aqui bem rapidamente. A gente mergulha nisso, mergulha na roda das idades, conseguindo fazer até uma possibilidade de regressão ali, de mergulhar, né, na história, na trajetória de cada pessoa, voltando no tempo, olhando as direções, como aquilo afetou, como aquilo ainda hoje pode estar prendendo em algum nível. A gente olha esse sistema ancestral através da árvore genealógica, olha
para os ancestrais masculinos, femininos, maternos, paternos. Então, como tudo isso influencia e como esse campo de ancestralidade que a constelação permite acessar pode trazer novas informações. Então, o curso é para apresentar como esse modelo, como essa abordagem da constelação xamânica pode ser enriquecedora. Então, eu vou trazer também de como abrir esse campo com os rezos, como trazer ali a Formação dos altares. formação do altar, a importância de construção desse altar, daquela pessoa, da pessoa constelada, daquele campo que se formou, como aqueles elementos chaves vão ser importantes para trazer informações, e isso é um grande ponto, né? Um ponto auge assim dentro de uma constelação, quando algum elemento traz alguma informação ali que não viria se ele não tivesse ali. Exatamente. Quantas vezes uma pessoa que está representando se conecta com um instrumento, que um objeto que a pessoa constelada trouxe, aquele objeto tem uma história. E a partir do momento que a pessoa, que o representante se conecta, a constelação se desenrola de uma forma completamente diferente. E isso é tão bonito porque aquele instrumento, aquele objeto está relacionado com uma direção, às vezes está relacionado com uma pessoa do sistema ancestral do constelado, da constelada. Então, realmente traz ali realmente um desenrolar muito benéfico, vamos dizer assim, com muito mais clareza de coisas como você trouxe que não iriam aparecer se não fosse dessa forma. Sim, e a primeiro momento, todos os sistemas, a maioria, vai parecer um pouco desorganizado. Só que conforme a constelação vai mexendo, vai mudando, né? Esse sistema vai se reestruturando, se reorganizando com esses elementos, com os rezos, com os elementos, os representantes que estão ali, né? De ancestralidade e tudo que aquilo vai impactar, cada fala, cada ação, cada movimento. Então, no final, sempre vai buscar esse estado mais saudável, essa harmonia, esse equilíbrio dentro desse sistema ancestral. Então, é muito bacana no final de todas as constelações todo mundo sair bem, né, com esse nível de clareza bem alto, de compreensão maior ali sobre o que ela veio buscar e até mais. Exatamente. E caso alguém que esteja aqui nos ouvindo, que é constelador e gostaria de saber mais informações, gostaria de se conectar um pouquinho mais com este curso, com essa possibilidade, como ela deve fazer, como ela deve proceder? Vou deixar aqui os contatos aqui do Instagram, do WhatsApp, para quem quiser mais informações aí, tanto das datas, quanto dos valores, de como vai funcionar. Serão 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Vai ser um prazer enorme ter, né, você que está ouvindo aqui, ou conhece alguém que gostaria ou tem interesse sobre constelação xamânica, fazer parte dessa egrégora, fazer parte desse movimento aí da constelação xamânica. E é muito bonito, porque além de a pessoa poder compartilhar isso, ela vai vivenciar essas constelações, ela vai sentir tudo isso, ela vai integrar tudo isso. Obviamente que vai ter um acompanhamento seu após a formação, para que as pessoas possam também ali se desenvolver, tirarem dúvidas, se sentirem mais seguros, mais seguras, porque isso também muitas vezes é muito recorrente, né, Gabs? As pessoas fazem N formações, mas elas não têm uma base, um suporte para colocar aquilo em prática, para tirar dúvidas. Então, quanto você também vai estar à disposição dessas pessoas para dar esse suporte, para tirar as dúvidas, Ter essas realmente trocas. ter as trocas, e realmente é uma metodologia muito completa que você vem validando há bastante tempo, então é algo que realmente funciona, que realmente tem resultado, que realmente dá certo, e o quanto que talvez quem está nesse caminho, quem se conecta com práticas xamânicas, com as medicinas, plantas expansoras, que tem afinidade, ou que gostaria de alguma forma de ter uma ferramenta a mais ali dentro do seu arsenal de ferramentas voltados aí para as terapias sistêmicas, constelações, eu tenho absoluta certeza que vai ser incrível. E vai ser aqui no Recanto, né, gente? Então, para quem conhece o Recanto Mãe Divina, sabe o quão acolhedor é, o quão gostoso é estar aqui. Quantas pessoas falam, ai, só de entrar no portão, pisar na terra, na grama, eu já me sinto diferente. Então, isso tudo é a construção mesmo do nosso caminho, das pessoas que estão chegando, as pessoas que vivenciam seus processos.
né? Então, realmente, é tão bonito poder ver que é nessa simplicidade, de fato, tudo isso, ferramentas, possibilidades, mas tudo isso é tão simples, é tão amoroso, é tão acolhedor, e aí a transformação, de fato, ela acontece. O resultado, para cada pessoa que vem buscar, ele acontece. Então, para a gente ir finalizando, né, esse podcast maravilhoso, que a gente poderia ficar horas aqui falando, que são temas realmente incríveis. Podemos até trazer um outro podcast falando mais aí sobre as práticas xamânicas também. Mas eu gostaria de te pedir, gentilmente, que você sinta de trazer um rezo para nós, já que falamos tanto de rezo e a forma que você tem de rezar todos os dias, gente, é cantando. Todos os dias o Gabi está aqui em casa, tirando uma música, estudando, aprofundando. Então, quero te pedir, com muito amor, assim, para você trazer um rezo para nós. Vou trazer então um canto aqui que eu acabo utilizando também na abertura aí dos trabalhos de constelação xamânica. Tem diversas formas de você trazer cantos com tambores, com maracas, só a capela, com cantos originários aí. Mas eu peguei a maraquinha aqui, a sua maraca, e aí para trazer um rezo aqui que eu gosto de rezar para a direção norte, quando vamos chamar os ancestrais, chamar os abuelos, abuelas, para que possam apoiar nos trabalhos, apoiar nas vivências. Abuelito, abuelita, escucha mis palabras, mi cariño, mi amor. Oh, yana, yana, wana, oh, yana. Yana, wana, hey, yana, hey, ne, yo, wey. Yana, wana, ho, yana. Yana, wana, ho, yana, ho, yana. Yana, wana, ho, yana. Yana, wana, hey, yana, hey, ne, yo, wey. Abuelito, abuelita, escucha mis palabras, mi cariño, mi amor. Oh, yana, yana, wana, oh, yana. Yana, wana, hey, yana, hey, ne, yo, wey. Yana, wana, ho, yana. Yana, wana, ho, yana, ho, yana. Yana, wana, ho, yana. Yana, wana, hey, yana, hey, ne, yo, wey. Arro. Arro! Que maravilha! Para fecharmos, então, aquela famosa pergunta que você já conhece. Quem que inventou essa pergunta? Gabs, o que você acredita sobre a vida? Eu acredito que é uma experiência, uma grande oportunidade de evoluir aí como seres espirituais que somos, cada vez mais resgatando ali a nossa essência, nos lapidando para que as futuras gerações possam ter um mundo melhor, um futuro melhor, e a gente possa vir depois num contexto melhor. Então, acredito numa grande jornada evolutiva, que a vida aqui é mais uma experiência, mais uma oportunidade, que nós somos agraciados aí e muito honrados pela chance de ser alguém melhor, de aprender, de crescer, de evoluir, de florescer. Então eu gosto de trazer essa visão de que estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo, e essa vida é mais uma experiência, mais uma oportunidade aí que somos agraciados pelo grande espírito. Arro! Arro. Quero te agradecer, meu amor, por todo esse compartilhar de conhecimento, de sabedoria, de estar muito firme, né, na sua jornada, no seu caminho, de transpor, de compartilhar, de ensinar, de cuidar das pessoas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. É muito bonito
ver assim, né, a sua jornada, a sua trajetória. E estou muito orgulhosa, muito feliz que teremos aí essa formação. E dizer que se você que está aqui nos ouvindo sente, seja de participar de uma constelação xamânica, seja de fazer parte desse primeiro curso, dessa egrégora que se forma em torno da constelação xamânica, entre em contato conosco, tanto Gabs quanto eu, estaremos à disposição para facilitar, para fazer realmente que você, a melhor forma com que você possa estar aqui conosco, possa vivenciar, aprender e depois também compartilhar esta ferramenta, esses ensinamentos, né? E agradecer realmente assim a sua ancestralidade, a sua guiança. Eu sou muito feliz em caminhar ao seu lado e tô amando aqui trazer um pouquinho mais sobre nós, sobre os convidados nesse podcast e aguardem que tem novidades lindíssimas chegando por aí. Muitos episódios para a gente gravar aqui com pessoas queridas, que já temos aí convidados. Tem que vir, vamos gravar, vamos compartilhar essa história. Então, continue seguindo aqui, continue compartilhando esse podcast. Só lembrando que eu vim até de lobo aqui, não sei se dá para ver, que é o arquétipo do professor, para trazer um pouquinho aí da constelação xamânica. Espero que tenha trazido aí algum ensinamento, alguma clareza, pelo menos um pontinho de luz aí, se ressoou aí dentro de você, já valeu a pena. Então, gratidão você também que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão, meu amor, pela parceria. Muito feliz de estar junto com você nessa linda missão que nós temos juntos. Arrou! E esperamos vocês no próximo episódio do podcast Recanto Mãe Divina. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!